Bom dia novamente. Retomamos, depois de um breve intervalo, a sessão da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, período da manhã, do dia 22 de outubro de 2020. Estão presentes conselheiros Ari Benjamin, Marcelo Costa Marques Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva como suplente, Semiramide de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e eu, Luiziane Angelotti Meira, como presidente substituta. Nós vamos passar agora ao julgamento do item 133, cuja recorrente é FIDO, Construtora Montagens Industriais, Importação e Exportação Limitada, de relatoria do Dr. Breno. Dr. Breno, por favor, a palavra é sua. Obrigado, presidente. O final 2012-14 e 2016-40, eles merecem ser vistos juntos porque eles estão colocados no processo, né, como principal e apenso. Então, eu começo pelo item 133, justamente por esse motivo que a senhora falou. Então, partindo para o julgamento, é um caso de DECOMP, né, em que a DRJ de Ribeirão Preto, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação de conformidade. O despacho decisório é aquele despacho padrão, né, em que ele fala que a partir das características do DARF foram identificados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados na quitação, por aí vai. Em sede preliminar, na sua manifestação de conformidade, ele alega nulidade do despacho decisório por ausência de motivação e cerceamento do seu direito de defesa. Argue ainda a inobservância aos princípios da legalidade, motivação e eficiência. No mérito, ele aduz que incluiu na base de cálculo não só a receita decorrente do seu faturamento, ou seja, de suas vendas, mas as demais receitas que não devem compô-la. E ele utilizou, na sua conjugação de valores, algumas teses tributárias já julgadas pelo Supremo Tribunal Federal de forma favorável aos contribuintes. Por essa razão, é que postulou a restituição, compensação, o valor que pagou a maior nessa exação. Agora, ele não fala qual tese, o que ele se refere, não fala qual o número de processo, enfim, ele adota a percepção geral de tese. Aí clama por fim pela produção adicional de provas, né? Ao avaliar a manifestação de conformidade, a DRJ opinou por sua improcedência, tendo em vista o inadimplemento do ônus probatório, não cumprindo com os ditames de demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório, como requer o artigo 170 do CTM. Ademais, destaca que a tese mencionada pelo contribuinte não se enquadra à realidade do caso. Por fim, reitera que o mesmo DARF, informado na DECOMP, foi utilizado em diversas outras compensações. Esse fato aqui é relevante para o processo que julgaremos em sequência. Tá? Eu transcrevo aí a ementa da DRJ. Ato seguinte, o contribuinte apresentou recurso voluntário. Em suas alegações, revisa os argumentos exibidos em sua exordial. Preliminarmente, alega nulidade do acordo da DRJ, decorrente do malferimento ao princípio da legalidade por ausência de motivação. Sustenta ainda a existência de nulidade do acordo por cerceamento do seu direito de defesa, também decorrente da ausência de motivação e fundamentação. No mérito, entende o contribuinte que seu crédito é legítimo, eis que, ao calcular o quantum debeatur do COFINS, utilizou-se da base de cálculo com valores que indevidamente a integravam, ou seja, da base de cálculo ampliada. Sua percepção seria lastreada em teses do Supremo Tribunal Federal, cuja declaração de constitucionalidade oferece amparo ao direito indicado. Por fim, requer seja permitida a apresentação extemporânea de provas. É o relatório, presidente. Muito obrigada, doutor Breno. Alguma observação? Podemos passar ao voto?
favor, doutor Breno. Obrigado. Presidente, as preliminares de nulidade, né, eu afasto de imediato, né, anoto que o presente PAF encontra-se cunhado pela absoluta observância da legalidade desde sua gênese. Então, nesse SPEC, tanto o despacho decisório quanto a acordo da DRJ guardaram estrita observância aos ditames legais, prevendo em seus respectivos teores todas as informações necessárias à defesa do contribuinte e a perfeita intelecção da casuística. Tanto é que ele se defendeu daquilo que lhe foi proposto. Somando-se a isso, o recorrente falhou em demonstrar eventual enquadramento nos termos do artigo 59 do Decreto 70.235. Portanto, tendo em vista as alegações genéricas de nulidade, sem demonstração nenhuma de enquadramento fático normativo, eu as rejeito, presidente. No mérito, eu faço aquela abordagem da ausência de liquidez e certeza. Não há nenhum tipo de expedâneo probatório apto a corroborar o adimplemento ao artigo 170 do CTN. Portanto, a vertente intelectiva encampada pelo contribuinte está em absoluta dissonância com aquilo que consta aos autos. Inclusive, cito ali também o trecho da DRJ, em que ele foi bastante eficiente em sua análise, e, por fim, que cinge a alegação de inconstitucionalidade veiculada em tese do STF, ressalto que esta alegação foi feita de forma inequivocamente genérica, sem qualquer direcionamento ao quadrante fático normativo, que, supostamente, se enquadraria o contribuinte. Então, faço também uso do arrazoado da DRJ, em que ele deixa isso de forma bem clara. E já passando para a apresentação adicional de provas, conforme já solidificado nessa turma, o contribuinte teve a oportunidade de fazê-lo durante todo o PAF, o seu livre-arbítrio não o fez, nem mesmo quando da hipótese da ocasião desse recurso voluntário. Portanto, presidente, encaminho meu voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento do recurso voluntário. Meu voto. Muito obrigada, doutor Breno. Algum comentário? Podemos votar? Então, nós estamos no item 133, e a proposta do doutor Breno, relator, rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso voluntário no mérito. Doutor Ari? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho, relator. Obrigada. Doutor Breno? Doutor Breno, desculpe. Eu acompanho também. Não, eu também. É você que eu pulei, né? Desculpe. Doutora Semiramis, é que tá todo mundo aparecendo e sumindo aqui para mim. Tá? Ai, meu Deus. Minha internet não tá boa. Tô ficando perdida, desculpe. Doutora Semiramis? Acompanho o relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de votos em rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, o item 133. Doutor Marcos, passamos para o 130? Presidente, pela ordem, seria julgar o 129, porque ele é relacionado a esse que a gente acabou de julgar. 129. Então, passamos ao item 129, cuja recorrente é a mesma, fitoconstrutora, montagem industriais, importação e exportação, e esse processo é vinculado, está juntado ao do item 133. Por isso, seguimos essa ordem. Por favor, doutor Breno. Obrigado, presidente. Ele é relacionado com o caso que vimos, né, e, conforme eu ressaltei anteriormente, contra a empresa foi lançada multa isolada em função de apuração de compensação indevida efetuada em sua de compra apresentada com falsidade, em virtude daquela apresentação, aquela utilização do mesmo pagamento para inúmeras decompras, tá?
Então, ele faz a DRJ faz ali essa alifática, né? E de forma que eu já vou passar logo para a demonstração do que disse a DRJ, indo lá para a página 4. Ao avaliar a indigitada manifestação de conformidade, a DRJ optou por sua improcedência, tendo em vista o cabal enquadramento ao artigo 18, parágrafo 2º da Lei 10.833, combinado com o inciso 1 do caput do artigo 44 da norma 1430. Aduz ainda a impossibilidade de debate sobre a vedação de confisco, por não ser de competência da esfera administrativa. Quanto mais severo que não cabe à fiscalização comprovar a inexistência de indébitos, especialmente quando a própria documentação do contribuinte aponta justamente nesse sentido. E a remate reitera que o mesmo pagamento, onde em tese não havia indébito, foi utilizado em outros decontos. Por fim, não concorda também com as alegações contra a cobrança de multa e juros de mora sobre o crédito tributário relativo à compensação indeferida, pois o presente não trata dos débitos, cuja compensação não foi homologada, mas somente sobre a exigência da multa isolada. Ato seguinte, o contribuinte apresentou recurso voluntário e suas alegações revisam os argumentos exibidos em sua exordial. Pelo que cito, a violação aos princípio da legalidade estrita, pois a circunstância fática não se enquadra àquela descrita na lei. 2, que o percentual da multa aplicada é equivocado, pois o país não está mais com um elevado paro inflacionário. 3, malferimento ao artigo 142 CTN, pois sem existir o fato, não há se falar em obrigação tributária. 4, a inversão indevida do ônus da prova e autuação apenas com base em presunção. 5, multa com viés confiscatório. 6, violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. E 7, nulidade dos juros de mora e da multa. É o que cumpre relatar, presidente. Muito obrigada, doutor Breno. Podemos passar ao voto? Obrigado. De plano, atesto que não merece razão o pleito recursal. Né? Eu faço ali eu tento seguir a sequência dos itens, de modo que a violação da legalidade estrita encontra-se de plano rechaçado, porque justamente tanto a fiscalização quanto a DRJ embasaram com muita precisão a multa que lhe foi aplicada, né, conforme nítido enquadramento ao artigo 18, parágrafo 2º da Lei 10.833, combinado com o inciso 1 do caput do artigo 44 da norma 1430. Né? Então, quanto ao mais, a alegação genérica de malferimento a princípio e a norma, e nada logra exibir o direito indicado. Quanto ao percentual da multa, também merece rechaço, conforme o próprio texto normativo acima mencionado e que faço questão de transcrever no corpo do voto. De mais a mais, o julgador administrativo não pode se balizar pela circunstância econômica do país, em detrimento da legalidade estrita. No que diz respeito ao cumprimento do artigo 42 CTN e ao uso da prova, também não vejo como sustentar o argumento contribuinte a autuação do auditor e o consequente deslinde do PAF ocorreu de forma rígida e escorreita, respeitando todos os ditames da lei. Novamente, o recorrente faz uso de alegações genéricas e infundadas para macular o processo fiscal, sem apontar precisamente onde se queda a vindicada violação legal. No tópico, já no que diz respeito àquilo que o contribuinte alega como autuação por presunção, também vejo com veemência, discordo com veemência, né? Conforme se viu ao longo do PAF, a sustentação da autuação foi feita de uma forma extremamente clara, desprovida de qualquer presunção, mas sim de enquadramento fático. Então, de arremate, vale ressaltar que a prática levada a cabo pelo contribuinte de utilizar o mesmo pagamento para fins de compensação de diversos decontos não foi contestada. Né? E, de igual forma, vejo como uma atitude claramente classificada nos quadrantes normativos consignados no editado artigo 18 da 10.833 ou 44 da 1430.
Logo, todos os argumentos veiculados pelo recorrente caem por terra. Confesso aos colegas que foi um caso inédito de decômpito, eu nunca tinha visto a aplicação dessa multa. Já no que cinge a multa confiscatória e violações aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, faço aqui as minhas digressões ao teor da súmula 2 do CARF, né, de modo que nos resta absolutamente inviável o sopesamento da norma para com a dogmática, né, e também os preceitos principiológicos. E, por fim, no que cinge a legalidade dos juros da multa, eu consigo no que a aplicação normativa da multa já está acima exposto, né, e a questão dos juros é muito bem quadrada, muito bem descrita na súmula 108 do CARF. Então, presidente, a respeito da recalcitrância do contribuinte, eu não vejo como acolher seus argumentos, pelo que nego o provimento a recurso voluntário. Meu voto. Muito obrigada, doutor Breno. Então, a proposta do relator no item 129 é negar provimento ao recurso voluntário. Podemos votar? Doutor Ari? Salvador está com uma questão. Salvador, por favor. Eu fiquei com uma dúvida aqui, Breno. Eu estava vendo o termo de verificação fiscal aqui para entender, porque foi aplicada a multa qualificada de 150% por falsidade. E no termo de verificação fiscal aqui, eu não estou encontrando uma argumentação. Tem aqui a citação do artigo de fraude, mas qual foi a fraude cometida? Ele usou mesmo o DARF para um monte de decomp. Ah, tá. Porque no processo principal, lá que está em apenso, foi despacho decisório eletrônico, de DARF alocado para outro pagamento, e ele não trouxe prova da liquidez de certeza, ele só argumentou que era com base alargada do parágrafo primeiro. Mas ele também coloca lá, Salvador, ele consigna também a questão do DARF para outras decomps, tá? Ele usou o mesmo DARF para várias decomps, é isso? Eu também nunca tinha visto isso, confesso que eu nunca vi isso. Então, tá bom. Era só essa minha dúvida aqui, porque na leitura rápida que eu fiz aqui do TBF, eu não peguei esse ponto do DARF. Eu vi aqui que ele citou 71 da Lei 4.502, né, que é de fraude, sonegação fiscal. Aí eu estava terminando de ler aqui ainda, mas como você acabou o voto, eu preferi perguntar para você me explicar. Não, mas beleza, obrigado. Tranquilo. Ok, podemos a votação? Doutor Ari, por favor. Eu voto com o relator. Só uma observação aí para esclarecimento. Esses casos ficaram famosos na Receita Federal. Esses e um outro que protocolavam um processo de restituição que ele não existia e usavam ele para fazer várias decomps, né? Esses casos ficaram famosos na Receita. Eu vou com o relator. Muito obrigada, doutor Ari. Doutor Marcelo? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, no item 129, a decisão é por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Breno, agora é o 130, é isso? Isso, presidente. Deixa eu ver aqui na minha planilha. Então, o julgamento do item 130, cuja recorrente é FIDO Construtora Montagem Industriais Importação e Exportação, a mesma, e o relator continua sendo o doutor Breno. Por favor, doutor Breno. Obrigado, presidente. Eu não encontrei esse não, só um instantinho, por favor. Tá fora dessa pasta 129. Entendi. É 129 e 133. Tá fora dessa pasta, é isso. Fiz uma leitura aqui que era 129 a 133, aí eu entrei lá e vi.
O contador não sabe ler direito, não. Tá bom, podemos ir. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigada. É mais um recurso voluntário, interposto contra o acórdão da RJ de Porto Alegre, que por unanimidade julgou improcedente a manifestação de conformidade do contribuinte. Eu faço uso do relatório do acórdão ACOR, em que atesta que reconheceu parcialmente o direito de crédito relativo ao terceiro TRI de 2007, veiculado no PERDECOMP. E o motivo para o reconhecimento parcial foi a constatação de que o saldo credor passivo de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e a glosa de créditos considerados indevidos no procedimento fiscal. As conclusões da auditoria realizada para a verificação da legitimidade do crédito encontram-se no termo de constatação de irregularidade fiscal que acompanha o DDE. O motivo da glosa foi, em síntese, a não comprovação das efetivas entradas físicas nos estabelecimentos da interessada, das matérias-primas, objetos das NFs relacionadas no referido termo, adquiridos da empresa da NASF, bem como a não comprovação dos respectivos pagamentos. A documentação da auditoria realizada encontra-se no dossiê fiscal que integra o processo. Foi apresentada a manifestação de conformidade tempestiva, na qual foi alegado que a glosa seria improcedente, pois todos os pagamentos teriam sido realizados em espécie e comprovados mediante recibo de quitação no verso das duplicatas, que ora se anexo, ressalva sua boa-fé e reitera que os recibos atendem à formalidade do artigo 320 do Código Civil. Aí, voltando às minhas palavras, ao avaliar a indigitada exordial, a DRJ que não possui procedência, tendo em vista essencialmente o inadimplemento do ônus probatório. Por assim ser, não cumpre com os ditames de demonstrar liquidez e certeza do direito creditório, como requer o artigo 170. Nesse SPEC, ressalta a ausência de documentos cabais em instrução processual. Ato seguinte, o contribuinte apresentou recurso voluntário. Em suas alegações, revisa os argumentos exibidos na sua exordial. Primeiramente, requer seja reconhecida sua preliminar de nulidade, por entender descabida a inversão do ônus da prova, o que acarretaria no cancelamento dos débitos cobrados. No mérito, sustenta que os pagamentos das mercadorias adquiridas foram devidamente comprovados, haja vista a quitação com fornecedores e de duplicadas. Repisa que efetuou os pagamentos em espécie, o que não é vedado por lei e que procedeu com boa-fé. Por fim, requer a apresentação de provas adicionais e o cancelamento do débito em cobrança. É o relatório. Muito obrigada, doutor Breno. Podemos passar ao voto? Por favor, doutor Breno. Obrigado. Conforme conheço do recurso voluntário, e já atacando a preliminar de nulidade, conforme relatado a Alhuras, o contribuinte essencialmente sustenta haver indevida inversão do ônus da prova, que malfere o artigo 333 do antigo CPC. Contudo, essa percepção está claramente equivocada. Como se sabe, o adimplemento do artigo 170 CTN requer a efetiva comprovação da liquidez e certeza do direito creditório, de modo que tal incumbência é de atribuição palmar do contribuinte e seu pleito. Outro sim, ressalto que esse tema resulta clara imbricação com mérito, razão pela qual será abordado de forma mais profunda nos tópicos vindouros. Então, eu rejeito a preliminar de nulidade. Quanto ao mérito, eu, de fato, concordo com o posicionamento da DRJ, em que quer-se ausente o adimplemento ao artigo 170 do CTN, e tendo em vista a ausência de liquidez e certeza, e já indo para a página 5, faço, inclusive, uso do trecho do voto do acordo da DRJ falando isso. Quanto ao cancelamento dos débitos, aquele posicionamento já ciente, já adotado por essa turma ordinária, de que é inviável este tipo de debate restrito aos débitos quando em processo de compensação. Então, deve provimento também esse ponto, e da apresentação adicional de provas, conforme dito nos outros processos,
também mostra absolutamente incabível o pleito esse pleito residual, tendo em vista que o contribuinte teve a liberalidade de fazê-lo durante todo o PAF e não o fez. Tá? Então, eu voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento, presidente. Muito obrigada. Podemos passar a votação? Então, nós estamos no item 130 e o relator propôs rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento. Doutora Ari? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho o relator. Doutora Semiramis? Acompanho também. Eu também acompanho o relator, então, no item 130, a decisão é por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Passamos a qual? 131, doutor Breno? Isso, presidente. Os 131 e 132 são idênticos. Vamos julgar os dois em conjunto? Sim, Então, passamos ao julgamento dos itens da pauta 131 e 132, cuja recorrente é a mesma, FIDO Construtora, montagem dos preços, importação e exportação. Desculpa, o relator, doutor Breno. Desculpa. Não, Breno, cara, vê de novo, eu acho que o 132 não é idêntico, não. Eu tô sempre, eu vou lendo, eu me adianto um pouco na leitura do relatório, eu acho que o 132 se negou provimento. Mas 130 também. Não, mas o 131 não. O 131 ele vai votar por não conhecer. Não, mas é porque eu errei lá embaixo, Marcelo. 132, eu errei. Então tá. Mas, assim, se quiser, eu acho não, que... Não, desculpa eu estar me intrometendo, eu estava querendo ajudar só. Não. Ok, eu vou anunciar de novo, então. Vocês dois em conjunto? Então, oi, presidente. Pode. Os dois em conjunto, tá. Então, nós vamos iniciar o julgamento dos itens 131 e 132 da recorrente FIDO Construtora, montagem industriais, importação e exportação limitada. Da relatoria do Dr. Breno. Doutor Breno, por favor. Obrigado, presidente. Bom, deixa eu ver aqui. É um recurso voluntário contra o acórdão da RJ Porto Alegre, mais uma vez, em que o despacho decisório eletrônico, eu tenho que lembrar esse daqui tem algum tempo que eu fiz. O motivo para o reconhecimento parcial foi a glosa de crédito considerados indevidos e a constatação de que o saldo credor passivo de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado. Foi apresentada uma manifestação de conformidade, na qual consta a alegação inicial de que o despacho decisório não seria claro e fundamentado, não sendo esclarecido o motivo para considerar não ressarcível o crédito de R$ 344. Solicita que a RFB esclareça quais os créditos seriam esses e o motivo da reclassificação, bem como seja concedido prazo para complementar a presente manifestação, protestando pela produção de prova documental que é anexa e pela suspensão da exigibilidade dos débitos, cuja compensação não foi homologada, além da homologação integral das compensações, né? Já, ao avaliar a indigitada manifestação, a DRJ opinou por sua improcedência, tendo em vista a ausência de créditos ressarcíveis no respectivo trimestre de apuração, conforme determina a legislação de regência. Então, eu cito alguns dos principais trechos da decisão de piso, né, em que eu grifo ali que tal verificação consiste no cálculo do saldo credor do IPI, ou seja, ele rebate aquelas alegações que o contribuinte fez em sua manifestação de conformidade. Né? Contemplado o de crédito no montante de R$ 152, sendo apontado como motivo da irregularidade dos créditos de fato decorrerem de operações praticadas em empresa optante pelo Simples, motivo 7.
que não é aceito à vista da legislação de regência. Né? Ato seguinte, o contribuinte apresentou recurso voluntário e, em suas alegações, repete a abordagem exibida na exordial defensiva. Presidente, eu pensei muito sobre o conhecimento ou não desse recurso, tá? Se seria o caso de negar provimento ou de não conhecer. E de modo que eu não conheci pelos seguintes motivos, né? Conforme se extrai da peça recursal, o contribuinte deixa de atacar por completo a decisão do DRJ, de modo que apenas reitera em toto o teor exposto na exordial, ou seja, unicamente a ausência de fundamentação do despacho decisório. Né? Veja que o voto de piso teve como fundamento a ausência de direito à homologação do crédito, em vista da inadequação à sistemática da trimestralidade e operações praticadas por empresas optantes por simples. Temas bem exibidos no despacho decisório. Ante tal aspecto, torna-se inviável o conhecer do debate circundante ao direito creditório por absoluta inépcia. Por assim ser, aí eu cito ali o trecho do artigo 74 da 9.430 e sigo. Por assim ser, nos casos de PRDComp, a indigitada exordial deve atacar precisamente a não homologação do direito creditório. Esse que a insurgência do contribuinte merece ser canalizada de forma contundente a rebater aquelas razões expostas no despacho decisório. Em outras palavras, ao se propor uma manifestação de conformidade, na qual seu respectivo fundamento se afaste desse espectro limitativo, seu propósito resta esvaziado por completo e seu conhecimento acaba absolutamente viabilizado. Cito precedente e, portanto, retomo que nessa perspectiva faço questão de ressaltar que não se trata de um rigor excessivo de interpretação da norma, tampouco um positivismo exagerado e desprovido de visão teleológica. Né? Outro sim, a observância do instrumento processual adequado deve ser respeitada sob pena de macular por completo a ritualística do PAF. Aliás, ultrapassar tal aspecto poderia até mesmo ocasionar um ferimento à legislação federal, levando o processo administrativo a um vício posteriormente insanável, que conduziria à nulidade plena. Então, presidente, eu vejo que, de fato, o contribuinte não se insurgiu contra a não homologação do crédito, né, e sua exordial em nada acontece o despacho decisório. A precisão que merece e seu recurso voluntário também nada ataca a decisão da DRJ, portanto, o Pino não conheceu. Eu sei que isso pode, enfim, despertar celeuma aqui entre a turma, mas, assim, eu sou bem, digamos, elástico com relação ao conhecimento dos recursos, tá? Mas é porque realmente, nesse caso, eu não vejo como, eu vejo uma certa tergiversação insuperável. Salvador. O 132, então, seria no mesmo sentido de não conhecer? Isso, aham. Só uma pergunta, ele discute o aspecto formal do despacho decisório, é isso? Nulidades, alguma coisa assim? O que ele discute no recurso voluntário? Se não é o mérito, ele discute alguma coisa formal, alguma coisa assim? Ou ele traz matéria nada a ver, matéria estranha? Não, ele simplesmente repete a manifestação de conformidade dele, né, em que não ataca efetivamente a não homologação do crédito. Entendeu? Sim, mas qual é o argumento? Veja ali, ó, no relatório. Que o despacho não é claro e fundamentado. Não, tem que conhecer, né? Eu acho que tem que conhecer, bonito. Porque se ele discutindo o despacho decisório e no recurso voluntário ele repisa a contestação do despacho decisório, dizendo que ele tem falta de motivação, que ele não é claro, o mérito ele não está claro. O fato dele não ser claro, o despacho decisório não ser claro, isso daí não, na minha opinião, para o caso em tela, ele não significa que você se insurge contra a não homologação em si do crédito, entendeu? Então, foi essa a minha dúvida mesmo, Salvador, sendo bem sério contigo. Ele não discutiu o mérito, ele discutiu aspectos formais do então, assim, decisório. Ele está dizendo que o despacho não é fundamentado. Eu acho então, isso é o mérito do processo dele, né? Eu acho que tem que conhecer isso.
Eu também acho. Tem que conhecer e negar provimento, Breno, porque senão pode parecer que a gente nem leu o... Sim. Como você leu e tomou conhecimento e disse que ele não se aprofundou, tem que de toda sorte, Ari. Quanto ao mérito, é matéria não impugnada, né? O mérito é matéria não impugnada. Mas não só não impugnada, como também ausência clara de demonstração de liquidez e certeza, né? Sim, então, assim, a matéria é mais que superada aqui nessa turma. Sim. E aí a discussão que ele ficou é falta de motivação, falta de fundamentação. Isso não é sobre o crédito, não é sobre a homologação, mas é o mérito porque tem a ver com o despacho decisório. Na minha opinião, seria por conhecer, né? Salvo aí a decisão da turma. Não, eu concordo, eu acho que tem que conhecer e negar provimento. E também a questão da dialeticidade, acho que a gente não pode levar a ferro e fogo no processo administrativo, porque ainda que seja um procurador habilitado, o formalismo deve imperar mais, né? Então, eu concordo, não teve dialeticidade, mas acho que a gente tem que não negar por essa razão mesmo, e conhecer. E o que ele alega é a vista na motivação, não é? Porque se ele não entendeu o que o despacho negou, então tem que mostrar para ele que, enfim, os elementos estão lá e ele não contestou a questão da liquidez e certeza. Não, eu não vejo problema nenhum em curvar a colegialidade, até porque a matéria mais classificada aqui nessa turma e a questão da ausência de liquidez e certeza ela é mais que evidente. Enfim, mas eu acho que a elasticidade do conhecimento ela realmente é muito grande, né? Mas, de novo, presidente, eu também não tenho brilho nenhum, não vejo problema algum também em conhecer o recurso e negar provimento por esses motivos que aqui falamos. Ok. Então, sua proposta é negar provimento? Isso, 132. Ok, então nos itens 131 e 132, a proposta do Dr. Breno, relator, é conhecer e negar provimento ao recurso voluntário. Podemos passar a votação? Doutor Ari? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Marcelo? Doutor Marcelo, não deu para ouvir. Desculpa, eu estava fechado. Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho. Doutora Semira Miss? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, itens 131 e 132, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Qual que é o próximo, doutor Breno? 134? 134, presidente. Então, passamos ao julgamento do item 134, cuja recorrente é a mesma, FIDO Construtora Montagem Industriais de Importação e Exportação, e o relator continua sendo o doutor Breno, por favor. Obrigado. Esse caso é um tanto quanto semelhante aos que já vimos anteriormente. Tá? Também é um recurso voluntário contra a DRJ de Porto Alegre, né? E, de novo, o motivo para o reconhecimento parcial foi a constatação de que o saldo credor passivo de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e a glosa de créditos considerados indevidos em procedimento fiscal. De novo, o motivo da glosa foi, em síntese, a não comprovação das efetivas entradas físicas no estabelecimento da interessada das matérias-primas objeto das NFs relacionadas no referido relatório. Já passando para minhas palavras, porque eu acho que elas conseguem resumir bem, que ao avaliar a indigitada manifestação de conformidade, a DRJ optou por sua improcedência, tendo em vista, essencialmente, o inadimplemento do ônus probatório. Por assim ser, não cumpre com os ditames de liquidez e certeza o artigo 170 do CTN. Esse SPEC ressalta a ausência de documentos cabais em instrução processual. No seguinte, o contribuinte apresentou recurso voluntário.
em suas alegações, revisa os argumentos exibidos em sua exordial. Sustenta que os pagamentos das mercadorias adquiridas foram devidamente comprovados, haja vista a quitação com fornecedores. Repisa que efetuou os pagamentos em espécie, o que também não é vedado por lei. Nestes termos, tendo agido sempre de boa fé, faz jus a aplicação da súmula 509 do STJ, e que, em verdade, a comprovação das irregularidades deveriam ser de incumbência do Estado, eis que o contribuinte não pode sofrer o ônus da desídia e incompetência deste. De arremate, aduz que o princípio constitucional da não cumulatividade e o artigo 118 CTN eles garantem o pleno direito vindicado. É o relatório. Muito obrigada, doutor Breno. Podemos passar a voto, por favor? De novo, eu faço aqui minha digressão à ausência de liquidez e certeza e a direta violação ao artigo 170 do CTN, né, de modo que a instrução processual resulta desacompanhada das escriturações contábeis e fiscais, que são necessárias ao julgador avaliar a possibilidade da sua compensação creditória, né, e, de mais a mais, faço questão de ressaltar que a aplicação do princípio constitucional da não cumulatividade e os conceptários do artigo 118 em nada guardam relação com o tema hora em debate. Como já exposto a Iuris, o vértice do debate compensatório circunda estritamente a demonstração da liquidez e certeza. De tal sorte, o debate nos moldes propostos pelo contribuinte ultrapassa a seara do perde-ponto, malferindo indiretamente até os ditames da súmula CAF número 2. Por todo exposto a respeito da recalcitrância do contribuinte, vejo que falhou-lhe a instrução correta do processo, razão pela qual eu nego provimento a recurso voluntário, presidente. Por favor. Muito obrigada, doutor Breno. Então, no item 134, a proposta é negar provimento ao recurso voluntário. Podemos votar? Doutor Ari, por favor. Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Alberto? Também acompanho. Doutora Semira Miss? Também acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, no item 134, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Com isso, encerramos os processos previstos para amanhã de hoje. E eu peço, por favor, para a gravação.